Pronto. Vamos fazer o seguinte, você é o prefeito. É isso, Está me isso. contratando. Isso. Aí eu vou lhe dizer o seguinte, você quer ter suas contas aprovadas? Sim, quero. Pronto. Então, Então, diante disso, o que é que eu tenho que me pronto. preocupar? Porque é o seguinte, Pronto. você tem que, além de ter suas contas aprovadas, você tem que ter o cuidado para que depois que você saia da gestão, você não vá responder processos, né? Ou então se envolver em situações que você pode ser punido, né? Ser preso, usar Isso. tornozeleira, esse tipo de coisa. Isso é o que eu não queria se eu fosse gestor. Então, por isso que eu digo, quer ter as contas aprovadas, então me obedeça. Siga as minhas orientações. Então, é o seguinte, o que é em si a contabilidade de uma prefeitura, né? Sim. Realmente, os grandes instrumentos de planejamento da gestão se chama PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO e a LOA, que a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA é a Lei Orçamentária Anual. Então, o gestor ele tem que ter em mente que existem princípios a ser seguidos. E existem os 5 principais, né? Os princípios mais importantes que está previsto na Constituição é o princípio da legalidade. Então, na administração pública, você só pode fazer o que a lei permite. Exatamente. Né? Existe o princípio da impessoalidade. É claro que quando o gestor ele entra numa disputa eleitoral, ele vai ter os seus eleitores lá, torcendo, então tá lá, todo mundo junto. Mas depois que ele se elege, ele não pode, por exemplo, dar preferência àqueles que o elegeram. Ele tem que ser o prefeito de todos, então ele tem que respeitar o princípio da impessoalidade. Então, se ele criar um programa, tem que criar um programa para atender a todos, e não somente aqueles que o elegeram, entendeu? Então, é um princípio constitucional da impessoalidade. Sim. Existe o princípio também da moralidade. Então, tudo que o gestor for fazer, ele tem que pensar nisso. Ele diz, se isso aqui é moral, eu posso fazer isso, está dentro da legalidade, eu estou beneficiando alguém, ele tem que ter isso, né? Aí vem o da eficiência, princípio da eficiência, que é você, que é o gestor, ele vê o que ele tem de disponibilidade, que são as pessoas que trabalham, né? As estruturas físicas que ele dispõe e as disponibilidades financeiras também. E, com isso, ele procurar fazer uma administração, uma gestão para atender os anseios da sociedade, porque a eficiência é você se utilizar do que tem para oferecer o melhor que você pode oferecer, né? E, ao final, a publicidade, né? O princípio da publicidade, que hoje tudo é transparente. Então, você não escapa. Nada pode ser feito na obscuridade, né? Então, ele tem que ter em mente esses princípios, né? E aí, com base nesses princípios, ele vai atender toda uma